Olá, minha amiga, meu amigo, a hora do nosso encontro, a nossa conversa nesta segunda-feira, 15 de janeiro. 15 de janeiro é Dia Mundial do Compositor. Compositor é aquele que faz as músicas, que nos alegram, que alimentam o nosso espírito, que nos dão paz, que nos fazem sonhar. Esse Dia Mundial começou no México, na verdade, porque faz 75 anos que se fundou a Sociedade de Autores e Compositores do México. Entre eles, Agustín Lara, com 700 composições, como Granada, por exemplo. Ele nunca foi a Granada, mas descreve Granada na música dele, uma música bem espanhola, e é o poeta de Granada, Agustín Lara, entre tantos excelentes compositores mexicanos e do mundo inteiro, né? Desde sempre. No 15 de janeiro, em 1915, nascia a Maria Lenk, em São Paulo. Ela está no Hall da Fama da natação na Flórida. Está lá as mãos e os pés dela, mãos e pés que a impulsionaram na Olimpíada de Los Angeles, que foi em 1932, e na Olimpíada de Berlim, de 1936, a histórica Olimpíada de Berlim. Foi a última antes da guerra, não? Lá do Jesse Owens, que fez Hitler sair do palanque, corredor americano. Ela é a patrona da natação brasileira. Bateu muitos recordes, de 200 metros, 400 metros. Ela que iniciou o nado borboleta. Na Olimpíada de Los Angeles, ela era a única mulher da delegação brasileira, a primeira nadadora sul-americana, imaginem só, uma pioneira, Maria Lenk. Morreu aos 92 anos no Rio de Janeiro, por quê? Porque ela acabou se tornando... Ela criou a Faculdade de Educação Física da Universidade, naquele tempo tinha outro nome, Universidade do Brasil, agora Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi diretora durante muito tempo da faculdade. Uma heroína brasileira. Em 15 de janeiro também nasceram dois grandes nomes do Brasil, né? O João Figueiredo, com quem eu trabalhei por 18 meses, que fez a transição pacífica do regime militar para a volta à democracia. Como ele próprio diz, vou fazer deste país uma democracia. Disse e cumpriu. Não foi forçado, não, estava tudo planejado, desde o tempo de Geisel. E 15 de janeiro também é um aniversário de Flávio Cavalcante. Ele nasceu em 1923. Um grande nome, primeiro do rádio, depois da televisão. Programas, era um rebelde na televisão, e inteligente, apoiando músicos, apoiando compositores, cantores, quebrando disco porcaria. Deixa saudades. Eu sou amigo, há muitos anos, trabalhamos juntos, do filho dele, do Flavinho. Meu abraço, Flavinho. Bom, vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje. Lembram-se que, não faz muito, Lula disse que as pessoas, quando chegavam a um salário de 5 mil, passava de 5 mil, não queriam mais saber do PT. E que o PT tinha que pensar a respeito disso. Eu até achei estranho, porque a consequência disso é dizer vamos manter as pessoas na pobreza, porque se elas ganharem muito, deixam de votar no PT. Né? Essa outra interpretação do caso. Aí veio recentemente essa mulher que foi candidata a vereadora em Florianópolis e não conseguiu se eleger, uma líder sindicalista de um ensino público, de sobrenome Vilela,
fazendo os maiores elogios a Michele, ela do PT, dizendo que tinha que acabar com a Michele, porque a Michele é muito poderosa, é muito inteligente, fala infinitamente melhor que o marido, disse ela, né? Sabe convencer as pessoas, tem uma grande verve, só não disse que é bonita, mas aí questão de mulher para mulher, né? E agora, muito mais importante, o cérebro do PT, o estrategista do PT, estrategista não apenas do PT, mas um grande estrategista, eu admiro a inteligência dele, o José Dirceu. Numa entrevista, numa conversa, lá na Bahia, que entrou nas redes, ele disse o seguinte: hoje o Brasil está muito politizado e em disputa político-cultural, e a direita está ganhando. José Dirceu. Aliás, essa frase, a direita está ganhando, ele está ensinando aos jornalistas a dizer direita. Porque jornalista não consegue dizer direita ou escrever direita. Só sai extrema direita, eu não sei porquê. Ou ultradireita, os mais cheios de finesse. Bom, e ele foi adiante. Aí tem uma crítica a presidente do PT. Ele disse, é quase covardia o PT não apoiar a Haddad. É o que a gente tem visto. A presidente do PT criticando a política de busca de menos déficit, de busca de equilíbrio fiscal do ministro da Fazenda. Bom, e agora, gente, mais um. Não é só golpe na Lava Jato, tem uma vingança sobre Sérgio Moro, né? De um caso de 20 anos atrás. E não está prescrito. 20 anos atrás. Sérgio Moro, lá numa delação premiada, de um certo Tony Garcia, que foi deputado estadual, num caso lá do consórcio Garibaldi. E aí o Tony Garcia denunciou, no ano de 21, lá na 13ª vara, o Sérgio Moro, pressões, não sei o quê. Ficou por isso. Aí, quando chegou lá o outro juiz, que assumiu a 13ª vara, aquele Apio Eduardo, Eduardo, que foi afastado da 13ª vara depois daquele caso da ligação telefônica para o filho do desembargador, que era o revisor, né? Falando coisas. É o mesmo que se assinava LUL 22 e que contribuiu com R$13 para a campanha do PT. Esse pegou e mandou a tal denúncia do seu Tony Garcia, que agora Toffoli aceitou e vai investigar o senador, não por algo dentro do mandato dele, mas algo que aconteceu antes, há 20 anos. Parece que não precisa dizer nada, porque os fatos são eloquentes o suficiente para o nosso terceiro neurônio perceber o que está acontecendo. Agora, falando de justiça, vocês lembram da Patrícia Leles? Aquela que acusou o pastor e deputado Marcos Feliciano de estupro? E mais uns 20 de estupro, até o sujeito que consertou a máquina de lavar roupa dela. Está cheio de denúncia dela em delegacia de Brasília, é conhecida, né? Mitômana. Agora ela é ré na Justiça do Estado de Virgínia. Ela mora em Arlington. E sabem por quê? Porque ela se tornou agora advogada que cuida de casos de imigração. Estava providenciando aqueles dois vistos de permanência nos Estados Unidos que tem a ver com investimento nos Estados Unidos. E segundo a Justiça, e o FBI estava atrás dela também, segundo a Justiça, ela levou $700 mil dos seus clientes. Mais de 3,5 milhões. Diz lá a notícia que ela reformou o banheiro, pagou todas as contas de cartão de crédito, que gastou muito. Eu a chamei de mitômana,
porque ela se apresentava como jornalista isso, jornalista aquilo, que ia estagiar no New York Times, estagiou em vários lugares aqui, contava histórias do outro mundo, né? Que ia casar na Disney, que era herdeira de uma fortuna de um grande empresário, o pai dela é aqui do Distrito Federal, de vida modesta, né? Mas é uma mitômana. A mitômana é aquela pessoa que tem uma doença de invenção de histórias, de mitos. E uma advogada me procurou dizendo que ela estava me processando. O fato é que eu tinha sido professor no UniCeub, onde ela disse que tinha curso de jornalismo, dei uma olhada na secretaria. Né? Então agora finalmente pegaram. Eu acho que ela foi para os Estados Unidos porque aqui todo mundo já a conhecia, né? Já não tinha credibilidade, também não tinha ninguém que fosse processá-la, não sei porquê, né? Porque usou tantas vezes falsa comunicação de crime nas delegacias, era suficiente, mas deve dar uma pequena pena, e foi para os Estados Unidos. Está lá acusado de falsificação, de um monte de crimes. Acho que finalmente foi pega. E diz as notícias que dá uns bons 20 anos. Vamos ver o que vai acontecer lá. Está nas mãos da Justiça da Virgínia. Gente, hoje o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, baixou um decreto dissolvendo a Assembleia Nacional, ou seja, dissolveu o parlamento, e convocou eleições para o dia 10 de março. Por quê? Porque em 8 de novembro o primeiro-ministro renunciou. Estava na operação influencer, tráfico de influência, numa mineração de lítio no norte de Portugal, numa central de hidrogênio, ele e mais um monte de gente do Partido Socialista, que é majoritário, gente que foi presa, ele foi indiciado e renunciou. Agora nova eleição. E hoje o parlamento são 230, tem 120 do Partido Socialista, depois 70 e poucos da centro-direita, que é o Partido Social Democrático e um outro partido, e o Chega, que está em terceiro lugar, com 12. O Chega é direita, os outros são centro-direita e o Partido Socialista é esquerda. Tem lá um candidato do Chega, brasileiro e negro, do Porto. O nome dele é Marcos Silva. Parece que ele tem uma academia de ginástica. E ele é o próprio Chega, né, para mudar as coisas em Portugal. Estou falando disso porque tem muito brasileiro que me acompanha lá em Portugal. E, enfim, os brasileiros que já estão naturalizados são eleitores em Portugal. Vai ser uma eleição interessante, né, porque há uma possibilidade de o Partido Socialista tá ainda na frente nas pesquisas, mas se enfraqueceu com todos esses episódios aí que aconteceram. Enfim, é o nosso país irmão, está cheio de brasileiro lá, talvez 1 milhão de brasileiros, dá 10% de Portugal. O maior reduto de brasileiros é em Braga. Braga, acho que é o terceiro colégio eleitoral. Deixa eu ver aqui. O primeiro, na representação da Assembleia Nacional, primeiro é Lisboa, Distrito de Lisboa, que tem 48 cadeiras, depois o Porto com 40 cadeiras e Braga com 19 cadeiras. Setúbal tem 18, em terceiro e quarto lugar. É onde é deputado lá um amigo meu, Bruno Nunes, representa Setúbal. Enfim, as coisas estão difíceis para o Partido Socialista, que, ironicamente, a sede fica no Largo do Rato, de Brasília, Alexandre Garcia.